Oi, boa noite, Larissa, Carla, Laiane, Daiane, boa noite, gente. Boa noite, Larissa, Regina. Ai, gente, um prazer estar aqui com vocês, viu, Lívia? Oi, Lívia, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, Lívia. Lívia, de onde que você fala, Lívia? Que a gente sempre se fala bastante, né, pelo direct. Eu não sei de onde que você fala, qual que é a sua cidade. Alexiane, tudo bem? Gente, olha, é uma gratidão imensa, imensa mesmo. Sertânia, nossa, que maravilha! Maravilha. Gente, olha, é uma gratidão imensa estar aqui com vocês, tá? É, a gente às vezes fica tão feliz porque a gente vê pessoas, nomes, né? Nominhos assim que a gente é tão familiar pra gente, de quando a gente começou, que tá acompanhando a gente esse tempo todo, sabe? E é tão gostoso isso, porque é o carinho de vocês, né? Vocês estão sempre engajando com a gente, sempre com a gente. Agora a gente está aí entrando com várias novidades super legais, né? Então, a gente é só agradecer mesmo por vocês, né? Por vocês estarem aqui, por vocês estarem acompanhando a gente sempre. E hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal, que é resolver várias questões de dentística, né? Para quem não sabe, eu sou mestre em dentística pela FOP Unicamp, eu sou doutoranda também em dentística. E hoje eu vou trazer para vocês essa matéria que é tão difícil para algumas pessoas, tão fácil para outras, mas via de regra ela é uma matéria extremamente cobrada em concursos e a gente sabe, né? Então eu trouxe várias questões aqui super legais, tá? De bancas anteriores, tanto mais recentes como mais antigas, para vocês sentirem bem como que as questões são cobradas, tá bom? E eu vou aqui sempre mudando aqui o slide para as questões. A gente vai começar. Vocês estão enxergando direitinho? Eu não enxergo muito porque eu estou um pouco afastado, então eu vou ler por aqui, aí vocês não estranhem. Se eu gaguejar um pouco é porque eu não estou enxergando muito bem, tá bom? Que eu estou um pouco longe, mas eu espero que esteja tudo certo aí para vocês. A primeira questão que a gente vai resolver vai ser do ano de 2018, da banca AOCP. A OCP é uma banca muito conhecida nossa, tá? Faz diversas provas no norte, no nordeste, até mesmo no centro-oeste ela já está chegando. E ela não é uma das mais fáceis, mas ela também não é das mais difíceis, tá? A gente consegue lidar com ela ali da melhor forma possível, tá? E a primeira questão diz assim: para realizar um preparo cavitário, alguns princípios devem ser seguidos, né? Alguns desses princípios dizem respeito ao que Black denominava de forma de resistência. Uma característica que prejudica a dispersão das forças mastigatórias é: letra A abertura da caixa oclusal com 1/4 da distância intercuspídea. Letra B, as paredes vestibular e lingual da caixa proximal convergentes para a oclusal. Letra C, as paredes pulpar e gengival paralelas e planas entre si. D, a parede axial expulsiva para a oclusal. E letra E, os ângulos internos e axio-pulpar nítidos, tá? Qual é a alternativa que vocês marcariam nessa questão? Lembrando que ele quer uma característica que prejudica a forma de resistência. Qual vocês marcariam? Iago, qual você marcaria? Bom, gente, primeiramente, vocês precisam lembrar que a forma de resistência, ela é aquela característica que ela vai ser dada à cavidade, né? Juntamente ali com todos os preparos que a gente vai fazer, todos os outros preparos, né? Para que as estruturas remanescentes e a própria restauração, ela seja capaz de resistir às forças mastigatórias. Já está falando, né? Forma de resistência, resistir. Beleza? Isso aí é a primeira coisa que vocês precisam saber. A segunda coisa que vocês precisam saber é que esses princípios dos preparos, eles foram, né, preconizados lá atrás por Black. E o que é que Black, né, na época que Black vivia, ele
ele sempre lidou com um tipo de material apenas, o amálgama, né? Ainda não tinha a odontologia adesiva e tudo mais, então ele lidava com o amálgama. Então, todos esses princípios, os preparos cavitários, quando não estiver citando na questão que é para a resina composta, né? Que a resina composta ela veio para a gente não precisar fazer todo esse desgaste, né? Seguir todos esses protocolos, todas essas regras, né? Então, quando não tiver lá na questão que é resina composta, é para amálgama, tá bom? E aí, o que é que Black dizia? Black colocava algumas regras, né? Regras mesmo, que ele dizia o seguinte, que as paredes circundantes, que são as paredes... Deixa eu trocar aqui o slide que eu trouxe uma explicação para vocês. Olha, ele dizia que essas paredes circundantes, que são essas paredes laterais, para o amálgama, né? Porque ele está citando sobre o amálgama, tem que ser convergentes para oclusal, certo? Assim. Porque senão ela não vai reter o amálgama. Lembre que o amálgama não tem capacidade adesiva como a resina composta. Então ela precisa de algumas conformações que façam ela ficar naquele lugar, certo? E aí ela dizia que tinha que ser convergente para oclusal. Então esse é o foco que você tem que ter sempre que estiver falando de preparos cavitários para amálgama, né? Ou não estiver citando o material convergente, sempre, tá bom? A não ser quando ele cite assim, estamos falando de restaurações indiretas. Se ele estiver falando de restaurações indiretas, aí vai ser levemente divergente. Mas se ele não citar isso, ele está se referindo ao amálgama e vai ser convergente para oclusal, certo? Isso todas as paredes circundantes. As paredes de fundo, que são a pulpar, né? E uma das paredes circundantes, que é a gengival, ela tem que estar paralela entre si e bem plana, tá bom? E uma outra questão que ele também traz, mas duas questões, são que o ângulo, a parede axial, certo? Ela tem que ser expulsiva para a oclusal. A parede axial é essa aí que vocês estão vendo, com uma letra Azinha, tá bom? E a próxima e última, né, consideração que ele faz é que todos os ângulos internos devem ser arredondados. Todos os ângulos internos arredondados. E o ângulo cavo superficial deve ser nítido, formando um ângulo de 90 graus, tá bom? Com a superfície do dente. São essas regrinhas que Black propôs e são essas regrinhas que despencam até hoje, apesar de hoje a gente estar utilizando preparos tão mais conservadores, tá bom? Então, voltamos lá para a nossa questão, né? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. E aí, a gente tem a nossa resposta correta. Por quê? Lembrem que, quando ele fala que a parede vestibular e lingual... Vamos começar do início. Uma das principais coisas que ele fala também, que eu esqueci de falar para você, é essa questão do 1/4 da distância intercuspídea, tá? Isso também é uma regra que ele fala, nem todas as questões abordam isso, mas ele fala que o ideal é que seja realmente a caixa oclusal com 1/4 da distância intercuspídea. O que eu falei para vocês da parede vestibular e lingual serem convergentes para a oclusal. As paredes pulpar e gengival paralelas e planas entre si, falei também. A parede axial expulsiva para a oclusal e a letra E, os ângulos internos e áxio pulpar nítidos. Eu falei que os ângulos internos, né, aluno do concurso não erra isso. Os ângulos internos devem ser arredondados e não nítidos. O ângulo que vai ser nítido para o amálgama é o ângulo cavo superficial. Beleza? Por isso que a característica que vai prejudicar essa dispersão das forças mastigatórias, ou seja, é uma característica que não condiz com os princípios, né, de Black, é justamente que os ângulos internos não são nítidos, são arredondados. Beleza? E aí, vocês acertariam essa questão? Gente, hoje em dia, com relação ao amálgama, nem todo mundo tá tendo muito acesso a isso, sabe, na graduação. Eu cheguei a ter muitos alunos que falam que não tá mais ensinando sobre amálgama. Então, tem muita coisa que fica ainda, sabe, para quem está se formando agora, tem muita coisa que fica muito vago. Então, só que quando é nos concursos, infelizmente, é cobrado. Então, vocês precisam ter consciência disso, tá bom? Por isso que eu digo que o estudo que você tem na graduação é diferente do estudo que você tem para os concursos, tá bom? É completamente diferente. Então, nós vamos para a próxima questão. Essa é fácil, né? Eu acho fácil. Vamos ver.
sobre isolamento absoluto. Diz assim, vamos ver qual é a banca que eu não estou enxergando. Banca I20. Tá. Na confecção do isolamento absoluto, é necessário o uso de grampos cuja função primária é a manutenção e a estabilização do lençol de borracha, de acordo com o dente a ser isolado e as particularidades da situação clínica. Grampos de diferentes modelos, formatos e tamanhos podem ser empregados. Na prática da odontologia restauradora, os grampos mais comumente utilizados são: letra A, grampo W8A e 26 para dentes posteriores de coroas curtas e expulsivas, ou expulsivas, 212 para incisivos e caninos, 210 e 211 para retração gengival em 2 dentes contíguos, 200 a 205 para pré-molares, 206 a 209 para molares, né? Essa foi a letra E. E aí, coloquem aí no chat qual resposta vocês acham que está correta. Eu vou trazer a explicação da questão para você. Enquanto eu estou pegando aqui o slide, vocês estão colocando aí. O que é que vocês responderiam? Você errou, Lívia, a questão passada? Tenta essa, vamos ver se você acerta essa. Pablo disse a letra D. Gente, vamos explicar um pouco sobre os grampos primeiro, tá? Para a gente ter consciência de como responder essa questão. Iago disse letra A. Vamos ver, Iago, se você tá certo, tá? Vamos explicar sobre os grampos. O grampo W8A e o 26, eles são utilizados para coroas clínicas curtas e ou expulsivas, tá bom? Então, dentes que são mais difíceis, às vezes um dente que ainda está em erupção, o grampo não fixa direito, a gente pode usar o W8A e o 26, tá bom? Os grampos 200 a 205, a gente, via de regra, vai utilizar para molares, certo? Os 206 a 209 para pré-molares, beleza? 210 e 211 vai utilizar para dentes anteriores. Só que lembrando mesmo, porque já caiu isso em questão, que o 211 ele se adapta muito bem também para dentes posteriores, tá? Então ele funciona tanto para dentes anteriores como para dentes posteriores. Se ela perguntar a indicação dele, dentes anteriores. Mas se ele perguntar numa questão que foi como caiu uma vez, não me lembro bem a banca, mas dizia assim: qual é o grampo que é considerado universal? E aí tinha várias opções e tinha lá o 211. E era ele. Ele é realmente considerado universal porque ele funciona muito bem para anteriores e para posteriores, tá bom? E o grampo 212, ele é utilizado nas situações que a gente precisa de um acesso, né? Precisa de uma retração gengival para ter o acesso, tá bom? E aí a gente volta para a nossa questão para a gente ver, né, qual que é a correta. Vamos ler de novo. W8A e 26 para dentes posteriores de coroas curtas ou expulsivas, né, que foi o que o Iago e não consigo ler o nome, mas tudo bem, falou, né, falaram. O 212 para incisivos e caninos. O que é que a gente viu? 212, ele é para retração gengival, certo? Então, nada para incisivos e caninos. Qual que seria incisivos e caninos? Dentes anteriores, 210 e 211. Seria essa, tá bom? Então, a letra B está descartada. Letra C, 210 e 211 para retração gengival, certo? Não. Qual que é o grampo para retração gengival? 212, certo? 200 a 205 para pré-molares. Lembrem, 200 a 205 é para molares, tá bom? 206 a 209 para molares. 206 a 209 é para pré-molares. Então, olha o que a questão fala. Quais são os grampos mais comumente utilizados? Ele não quer saber qual que você usa mais, na verdade, né? Se você for por essa lógica, você não consegue resolver a questão, porque aí ele aparenta, né, que ele está pedindo qual é o que você mais utiliza. E se você não tomar cuidado, você marca, né, qualquer um aí que você mais utiliza. Só que não tem isso de mais comumente utilizado, porque a gente usa cada um para uma situação, né? Então pode ser que, por exemplo,
as pessoas que responderam aí, né? O Iago faz muita restauração de dentes posteriores, então ele usa muito 200 a 205. Já eu faço muito de premolares, então eu uso muito 206. Então, mais comumente utilizados, ele não é muito legal. Mas aí quando você vai para as questões, você vê que todas as alternativas estão com a sua denominação errada, né? Menos a letra A, que diz exatamente que o grampo W8A e o 26 é para dentes posteriores de coroas clínicas curtas ou expulsivas. E aí, vocês acertaram? Vocês acertariam essa questão se caísse em um concurso? Amanhã, por exemplo? Quem está vendo essa live, eu tenho certeza que acertaria. Então, aí, a resposta, letra A. Vamos para a próxima. Deixa eu ver. Aqui. Pois é, né? Tal, exatamente. Às vezes tem pessoas que se adaptam a grampos, né? Vão lá se adaptando aos grampos. Ah, eu uso esse aqui. E aí, no meio da prova, né? Ah, eu gosto muito de usar o 212, o 211, porque o 211 ele funciona bem, né? Para posterior. Aí você, tá usando lá e tá dando tudo certo. Aí chega na prova, marca que ele é para posterior. Né? Por isso que é tão importante a gente saber a teoria. Às vezes, as pessoas que têm muita prática clínica ficam, não, eu já sei tudo, vai dar tudo certo. Aí chega lá na questão, se depara com a teoria, né? E se assusta, né? Porque já esqueceu bastante coisa e tudo mais. Vamos para a próxima questão. Ano 2017, Banca da Federal do Ceará. Sobre proteção do complexo dentino pulpar. Gente, isso não cai não, isso despenca mesmo, tá? Proteger o complexo dentina-polpa significa proteger a dentina e a polpa, obviamente, contra a ação de agentes agressivos externos, preservando a vitalidade dessas estruturas. Diante da situação clínica apresentada no quadro abaixo, determine a sequência correta para a proteção do complexo dentina-polpa. Então, é um paciente de 16 anos, do dente 36, tá? Que ele apresenta uma lesão cariosa profunda a ser restaurada com resina composta, em que houve exposição da polpa durante o corte da dentina sadia, estando com isolamento absoluto. Nossa, teve gente que já respondeu aí, letra D. Vamos ver se é a letra D. Vamos para a explicação. Em dúvida da B e D. Vamos para a explicação que a gente tira todas as dúvidas. Vamos lá. Gente, a proteção do complexo dentino-pulpar ela é uma coisa muito importante, certo? Porque ela vai nortear todo o nosso atendimento, né? É muito importante mesmo. Então, em cavidades rasas, né? Geralmente, só o sistema adesivo já é suficiente para a gente realizar a nossa restauração, certo? Então, só o uso do sistema adesivo, você não precisa proteger o complexo dentino-pulpar em cavidades rasas, tá bom? Já em cavidades médias, o que é que a literatura diz? E aí a gente esquece as pesquisas mais atuais, de artigos científicos e tudo mais, tá bom? A gente foca no que os livros dizem. Quais são os livros que são mais usados para concursos em odontologia na área de dentística? Mondelli, Baratieri e Conceição, certo? Então, esses livros, né, especificamente assim, com mais afinco, o Mondelli e o Baratieri, né, ele diz que em cavidades médias, a gente primeiro faz uma base com CIV, né, cimento ionômero de vidro, e depois a gente restaura, tá bom? Constrói uma base e faz a restauração. Agora vamos aqui para a cavidade profunda. Deixa eu trazer aqui. Pronto. Gente, para cavidades profundas, a gente tem duas opções, tá? Primeiro, a gente precisa falar das opções para a limpeza da cavidade. Como primeira opção para limpeza, especificamente, a gente tem a solução de hidróxido de cálcio, certo? E como segunda opção, nós temos a clorexidina. Então, quando uma questão não estiver perguntando se é a primeira ou se é a segunda opção, sempre você considera que é a primeira opção, tá bom? Então, a primeira opção é a solução de hidróxido de cálcio para a limpeza da cavidade, certinho? Já para a restauração da cavidade em si, quando a dentina não estiver esclerótica, ou seja, ela ainda não está ali reacional, a gente utiliza o cimento de hidróxido de cálcio, quase não sai. Alto ou foto, tanto faz, tá bom?
depois uma camada de ionômero e depois o sistema adesivo, tá bom? Quando a dentina já está esclerótica, a gente não precisa mais fazer aquela proteçãozinha com o hidróxido de cálcio. A gente pode utilizar só o cimento de ionômero e o sistema adesivo, tá bom? Agora vem a muito profunda, né? Muito ou bastante profundas, tá? A gente também tem duas opções, né? Para a limpeza da cavidade. Então, como primeira opção, na verdade, como que eu vou explicar para vocês? Assim, as duas opções que a gente tem na cavidade bastante profunda, ela é com relação à restauração. A limpeza, na verdade, ela sempre tem que ser com hidróxido de cálcio, tá bom? Então, em cavidades bastante profundas, a gente faz a limpeza da cavidade com solução de hidróxido de cálcio. É isso que eu queria dizer, tá bom? E a gente tem duas opções para a restauração propriamente dita. Como primeira opção, a gente faz o hidróxido de cálcio autoativado, tá? Ionômero de vidro, sistema adesivo. Segunda opção, hidróxido de cálcio fotoativado, ionômero de vidro, sistema adesivo, tá bom? Só que, quando a gente tem exposição pulpar, o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa utilizar hidróxido de cálcio PA antes dessas etapas. Então, antes do cimento hidróxido de cálcio, antes do CIV e antes do sistema adesivo, a gente faz ali um forramentozinho com hidróxido de cálcio PA. E aí a gente volta para nossa questão, que acertaram, né? Tô orgulhosa aí. Mas vamos lá. As opções, né, dizem, letra A, cimento de hidróxido de cálcio mais sistema adesivo. Não, né? Mesmo que a gente utilize o cimento de hidróxido de cálcio, a gente geralmente utiliza o CIV ali no meio deles dois. B, cimento de hidróxido de cálcio mais cimento de ionômero de vidro mais sistema adesivo. Poderia estar correta se falasse que é uma lesão profunda, porém sem exposição pulpar, mas vocês viram que teve exposição pulpar. Então, antes dessas etapas, a gente utiliza o hidróxido de cálcio PA, que é justamente o que está dizendo na letra D. Então, quem respondeu acertou e arrasou. Eu gosto assim, vocês acertando absolutamente tudo. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão sobre adesivos, tá? Banca IBAD. Ano 2019. O uso de adesivos dentinários garante retenção da restauração e diminuição da infiltração marginal. Em relação às vantagens dos adesivos dentinários, não podemos afirmar que, letra A, possibilitam o uso de preparos cavitários mais conservadores. Letra B, podem ser empregados diretamente aos preparos cavitários profundos e próximos à câmara pulpar em dentes com vitalidade. C, reforçam a estrutura dentária residual. D, reduzem a ocorrência de microinfiltração. E E, quando os tecidos duros são bem impregnados, podem adquirir mais resistência à dissolução pelo processo carioso. A gente acabou de ver isso na outra questão, né? A gente viu qual é a alternativa. Mas aí a gente vai ler tudo, né? Tá dizendo que não podemos afirmar, tá? Possibilitam o uso de preparos cavitários mais conservadores? Sim, lembram que eu falei a vocês que aquela questão dos princípios de Black, que você tem que fazer a cavidade de tal tamanho, com isso, com aquilo, com a chegada dos sistemas adesivos, a gente sabe que isso está, né, reduzindo. A resina composta ela permite você ter uma boa adesividade sem você precisar desgastar tanto, não é isso? A letra B diz que eles podem ser empregados diretamente aos preparos cavitários profundos e próximo à polpa em dentes com vitalidade. Estão dizendo aí que é a letra B, né? Tá, então vamos para ela. Gente, olha, eu vou contar um segredo para vocês, mas abstraiam. Tem vertentes dentro da área da dentística que dizem sim que pode. Sabia? Pois é, diz que não precisa de hidróxido de cálcio e tudo mais. Mas, gente, isso não é uma coisa que está difundida, isso não é uma coisa que tem várias pesquisas sobre isso, que todas as instituições usam, que os autores mudaram as suas formas de pensar, mudaram os livros.
Não, isso é só ali um bochichozinho que está começando com as pesquisas, tá? Mas não tem evidências suficientes que sustentem que você pode utilizar o sistema adesivo ali sem utilizar nada para proteger, tá bom? Então essa seria a questão incorreta, né? Aqui não podemos afirmar, porque a gente precisa ali do hidróxido de cálcio, né? Para a gente poder, não pode, né? Ir direto com adesivo. Então a gente, cavidade profunda, né? Que ele está perguntando, cavidade com exposição pulpar, piorou, né? Perto de exposição pulpar, piorou. A gente faz o hidróxido de cálcio PA, né? Pois é, Carol, pois é. Eu recebi muitas mensagens já falando sobre isso, de professores que estão realmente já ensinando que o hidróxido de cálcio e tudo mais não precisa, que só o adesivo já é suficiente e tal. Mas, gente, a gente lembra que é para concurso, tá bom? Então a gente deixa de lado as pesquisas que estão surgindo agora e foca no que tem nos livros, tá bom? Porque em nenhum concurso você vai ver artigo de fulaninho como bibliográfica, né? Artigo de fulaninho que acabou de surgir, só fulaninho pesquisou sobre isso, ou só 3 pessoas pesquisaram sobre isso. O que tem na literatura, né, na bibliografia dos concursos são os livros, os que a gente mais conhece, Mondelli, Baratieri, Conceição, como eu falei para vocês, né? Então a gente foca no que tem no livro. E os livros dizem que você tem que sim utilizar hidróxido de cálcio, então a gente vai utilizar hidróxido de cálcio até umas horas, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, né? Não, na verdade, essa é outra já. Eu tô confusa, é tanta foto, minha gente. Mas eu vou trocar aqui. Essa aqui é a próxima. Vamos ver aqui. Esse aqui. Não, esse aqui já foi. Vamos lá para aquela lá mesmo, então. Tô só errando aqui, minha gente. Me perdoem, porque são várias fotos aqui que eu tenho que ficar mudando. Quando a gente faz uma live no YouTube e tudo mais, que a gente tem aqueles slides, sabe? Mas pelo Instagram, ele coloca uma leva de rolo ali da câmera para você ficar selecionando as fotos. Nossa, é muito ruim. Pra remoção tá pronto. Cheguei aqui. Adoro. Para a remoção total do smear layer, não é isso? Vamos lá, achar aqui para eu ler para vocês. Para a remoção total do smear layer, o sistema adesivo é empregado em uma única etapa, primer autocondicionante com adesivo. B, uma única etapa, adesivo autocondicionante. C, 2 etapas, primer autocondicionante na primeira etapa e adesivo na segunda. 2 etapas, primer na primeira etapa e autocondicionante na segunda etapa. 3 etapas, ácido na primeira etapa, primer na segunda etapa e adesivo na terceira etapa. O que é que a gente precisa lembrar, tá? Vocês já falaram aí que a letra E, mas para quem está em dúvida, o que é que a gente precisa lembrar? Os sistemas adesivos, eles são divididos em 2, os convencionais e os autocondicionantes, certo? Os convencionais, eles são chamados de etch and rinse também, né? Que é basicamente condiciona e lava em inglês. E os autocondicionantes são os self-etching, que eles autocondicionantes, realmente, em inglês. Cada um deles, eles se subdividem em 2. Eu tenho até aqui uma tabelinha para trazer para vocês para explicar. Deixa eu botar aqui. Pronto, cada um ele divide em 2. Então, os convencionais, ou etch and rinse, se divide em 3 passos, que é o da 4ª geração, e 2 passos, que é o da 2ª geração. E os autocondicionantes têm também um de 2 passos e um de passo único, que é a 6ª e 7ª geração, respectivamente, certo? Os 3 passos convencionais, que é que diz respeito? A aplicação do ácido sempre, certo? Depois, a aplicação do primer, isso em 3 frascos diferentes, certo? Depois, a aplicação do adesivo, certinho? E os o de 2 passos, na verdade, os convencionais também, ele une o primer com o adesivo, certo? Convencionais. Então, ele ainda faz o condicionamento ácido. Os convencionais,
justamente se caracterizam por isso, por ter a etapa do condicionamento ácido. Já os autocondicionantes, eles não têm a etapa do condicionamento ácido, porque os de 2 passos, ele une o primer com o ácido. E o de passo único une tudo num frasco só. E aí, né, como via de regra, a gente tem que, para a gente ter a total remoção do smear layer, a gente obrigatoriamente tem que fazer o condicionamento ácido antes, tá bom? Só dessa forma que a gente vai conseguir. Então, os autocondicionantes, ele tem esse defeito de não promover a correta, né, a adequada remoção do smear layer. Por isso que aquele convencional da 4ª geração de 3 passos é o que é mais indicado hoje na dentística, sabe? Por mais que tenham vindo várias outras, né, vertentes aí falando, ele ainda é o mais ideal, o que faz tudo separadinho, cada um ali na sua função, tá bom? E aí a gente tem que lembrar também que o de passo único, que é aquele que tá tudo num frasco só, ele, apesar de estar tudo num frasco só, ele ainda assim ele é aplicado em camadas, tá bom? E ele é o único que é chamado de monocomponentes. Em algumas questões pode vir com esse nome. É o único, tá bom? E os outros são todos multicomponentes, porque todos têm 2 ou mais frascos, certo? Então, a gente volta lá para a nossa questão, para a gente resolver, resta achá-la, né? Porque aqui tá difícil. Esse aqui, tá. Pergunta qual que, para a remoção total do smear layer, qual que é o mais indicado? Os 2 que fazem a remoção, né, os 2 convencionais, eles são indicados para a remoção do smear layer, tá bom? Mas a gente tem aqui que todas né, as alternativas têm um nome autocondicionante, exceto uma, que é a de baixo, né? Que diz que primeiro você aplica o ácido separado. E a gente acabou de ver isso, que realmente o ácido separado é o mais eficiente para a remoção do smear layer. Você deixar smear layer na cavidade vai prejudicar muito a sua adesão, tá bom? Não vai dar certo a sua adesão, você precisa remover. Então, quanto mais limpa a cavidade tá, melhor, tá bom? Em questões de adesividade. Então, a resposta, vocês estão certos, a resposta letra E, é justamente a única que está falando, né, que utiliza o passo separado aí, né, do babado. Esse aqui a gente já viu. Vamos para a próxima. Já foi também. Tá. Sobre resinas compostas, agora, né? Vamos lá, já tá acabando, gente. Não relaxem aí que já tá acabando. Eu não gosto muito de adiar muito nossas lives, né? Porque tem muita gente que não tem tempo mesmo de assistir as coisas, então eu trago tudo de, né? Jogo um pouquinho ali, no outro dia vem outra, para vocês estarem sempre se atualizando com gotinhas diárias, assim, de coisas, né? De informação, para não ficar muito também muito pesado, tá bom? Mas nós vamos agora para uma questão sobre resinas compostas. Essa é a nossa penúltima questão, certo? Então, ano 2020, Banquibad. As resinas compostas possuem diversas aplicações clínicas, como materiais restauradores, agentes de cimentação, restaurações indiretas, pinos endodônticos, entre outros. Essa versatilidade faz desse material amplamente utilizado na clínica odontológica, certinho? Assim, materiais restauradores à base de resina composta possuem a matriz resinosa, a carga e o agente de união como componentes principais. Atentando para a composição da matriz resinosa, o monômero utilizado com a finalidade de ser um controlador de viscosidade é... Vamos lá para o trava-línguas. Letra A, trietilenoglicol de metacrilato. Letra B, canforoquinona. Letra C, uretano de metacrilato. Letra D, hidroquinona. Letra E, bisfenol A, glicidil, metacrilato. Qual que vocês marcariam? Vamos lá, quero ver que tá todo mundo craque em resinas compostas. Enquanto vocês me respondem aí, eu quero beber uma aguinha. Me digam aí, vocês que estavam
Ativos, acertando tudo. Quero ver se vocês acertam essa. Vocês sabem? Vocês acertariam essa? Letra E, olha, Iago. Iago tá acertando todas. Será que é a primeira que você é, Iago? Marcaria E, que é o que eu lembro. Vamos explicar, né? Então, gente, as resinas compostas, já está dizendo o nome, né? Composta, né? E ela tem os três componentes principais: a matriz orgânica, a inorgânica e o agente de união. Por quê? Porque a matriz orgânica ela não consegue se unir à carga inorgânica de forma eficiente. E aí a gente utiliza, né, tem o silano dentro da composição para que essa matriz orgânica se una com a matriz inorgânica, tá bom? Que é a carga inorgânica. Dentro da matriz orgânica, nós temos alguns componentes. Entre eles estão o BiGMA, que é aquele bisfenol A, glicidil metacrilato, tá? O DMA, que é o uretano de metacrilato. Ambos, eles possuem altíssima viscosidade, eles são muito viscosos. A alta viscosidade, ela não é uma característica muito interessante para as resinas compostas. Até existe, né, resinas compostas com uma maior viscosidade ultimamente, mas com relação à resistência mecânica e tudo mais, as resistências com uma menor viscosidade são as melhores, tá bom? E aí, né, para melhorar essa característica desses dois componentes da matriz orgânica, eles colocam o TAG DMA, né, justamente para regular essa viscosidade. Ele tem o poder, né, de controlar essa viscosidade da matriz orgânica, tá bom? Além da matriz orgânica, nós temos a carga inorgânica, que pode ser a sílica, o quartzo ou o vidro. O agente de união, que eu falei que é o silano, não é isso? Os inibidores e os iniciadores também que a gente tem, fora esses três. Ou seja, se uma questão perguntar assim, as resinas compostas são compostas apenas por matriz orgânica, carga inorgânica e agente de união. Tá errado. Ela não é composta só por isso, ela é composta principalmente por isso, tá bom? Então, as resinas compostas têm vários outros componentes ali que melhoram as suas propriedades, tá bom? E aí, um desses é o inibidor e o iniciador. Para que serve o inibidor? O inibidor, ele vai servir para a gente não fazer papel de besta, entendeu? Tirou a resina do potinho, vamos levar para a cavidade, a resina, puf, polimeriza. E aí? A gente não consegue manipular, a gente não consegue fazer a restauração, não consegue dar anatomia, não é? Então, o inibidor serve justamente para a gente só ter a polimerização da resina quando a gente quer, né? Então, isso é muito bom. E o iniciador, ele vem em união. Então, quando a gente ativa o foto, o iniciador dá o start, aí é que ele vai começar a polimerização da resina composta porque a gente quer. Então, são componentes extremamente importantes. Como inibidor principal, a gente tem a hidroquinona. E como iniciador principal, a gente tem a canforoquinona, tá? Então, vamos voltar lá para a nossa questão, para a gente ver qual está correta, se todo mundo errou, né? Vamos lá. Aqui, qual é o utilizado? Vamos ver, eu vou dar outra chance para vocês responderem. Qual é o monômero utilizado com a finalidade de controlar a viscosidade? Vamos lá. Tem um aí, correto. Qual que vocês responderiam agora, depois da explicação? Tô esperando, vou beber uma aguinha. Ninguém vai arriscar. Agora é A, muito bem. Exatamente, gente. O trietileno glicol de metacrilato, ele é utilizado para regular a viscosidade da resina composta, principalmente da matriz orgânica, tá bom? Essa vocês não erram nunca mais. Vamos para a nossa última questão, para ninguém ficar cansado. Sobre amálgama. Gente, me respondam aí. Vocês deram amálgama na faculdade de vocês? Na época da faculdade, vocês deram lá em materiais dentários? O professor de vocês falou sobre as propriedades do amálgama, como se manipula o amálgama e tudo mais? Porque eu estou recebendo vários comentários de que não estão mais ensinando amálgama nas faculdades, gente. Não ensinam mais.
sabe? Sim, estou formando agora. Que bom, porque é essencial para os concursos. Não deixou de cobrar, sabe? Não deixa de cobrar. Eu soube várias pessoas que não tiveram contato nenhum, nunca viram uma amálgama. E cai em todo concurso, cai, gente, todo concurso cai. Porque se vocês forem analisar, a gente vai ver muita restauração de amálgama por muito tempo dentro da cavidade das pessoas, né? Por mais que as pessoas estejam, né, realizando as substituições por resina composta ou não estão mais utilizando, a gente até os velhinhos, as pessoas de 30, 40 anos que ainda têm ali restaurações de amálgama, né? Ou perderem todos os dentes, ou vierem a falecer, ou a gente vai ter amálgama na boca dos nossos pacientes, né? Então a gente precisa saber o básico sobre isso, né? E ainda tem grau e pistilo. Pois é, gente, pois é. Matheus, você se formou há quanto tempo? Porque, nossa, eu fiquei. Tá vendo como tá tão dividido? Porque tem gente dizendo que não teve prática, que teve pouquíssima, que usou grau, que usou pistilo, e tem gente que não. Gente, sério. Cai muito, exatamente, Lívia. Cai muita amálgama, gente. Vocês estão vendo aí, né? Essa questão aí ela é mais antiga, mas nas próximas lives eu trago questões bem atuais. Questões de 2021, que ainda cobram amálgama bastante, tá bom? Então, vamos lá. Tem algumas pessoas que não tiveram, mas eu vou trazer aqui algumas características, tá? Uma característica, na verdade, muito importante. E se vocês quiserem, eu organizo uma live apenas de amálgama, onde eu vou explicar tudo de amálgama. Se vocês quiserem, no final dessa live, eu vou deixar ela salva no perfil. Se vocês quiserem uma aula só de amálgama, com a explicação, com as questões, com tudo, vocês podem comentar lá. Podem comentar, deixa eu ver, amálgama. Comentem só isso, comentem uma palavra, amálgama, que eu vou saber que vocês querem uma aula, tá bom? Só disso, eu explico tudo. Mas essa questão aqui é da CESP-Sebrasp, certo? A CESP, ela é muito conhecida por justamente uma coisinha. Uma errada anula uma certa nas questões, nas provas da CESP, sabe? Faz a live pelo YouTube. Pode deixar. Então, certinho. Na próxima vez a gente marca uma live pelo YouTube, mas as lives do Instagram vão continuar acontecendo também, tá bom? Estou programando várias coisas para vocês nem sabem. Vou revelando nos próximos dias. Vocês vão gostar. Eu e toda a minha equipe, que não é pouca gente não, viu? Vocês vão conhecendo nos próximos dias. Eles são professores incríveis. Vocês vão ver. Mas vamos para a nossa questão e a gente deixa o resto para a próxima. CESP ainda está fazendo prova, viu? Ainda está assim. Inclusive, ela deu uma pausa aí nas provas de odonto, mas de todas as outras áreas da saúde ela ainda está fazendo, tá? Então, logo ela volta. Aí, pra gente ir pro nosso terror, né? CESP e FGV, elas são, assim, o terror de todos os concurseiros, gente. Porque FGV, quando ela vem, principalmente com relação a matérias básicas, português, raciocínio lógico, FGV vem com tudo, viu? Enfim, vamos lá para a nossa última questão. O amálgama dental vem sendo utilizado na odontologia há mais de um século e até hoje é indicado, apesar das restrições que lhe são feitas devido ao seu aspecto metálico. A respeito das propriedades e indicações do amálgama, julgue o seguinte item. Sempre que uma restauração de ouro é colocada em contato com a restauração de amálgama, né, pode-se prever a corrosão do amálgama, em decorrência de grande diferença de potencial entre os dois materiais. Certo ou errado? Gente, vocês marcariam o quê? Agora eu quero ver todo mundo que teve aula de amálgama na faculdade. Eu quero ver vocês para ver se vocês acertam essa. Tá certo ou tá errado, gente? É proibido realmente de utilizar amálgama junto com restauração de ouro? E aí, o que é que vocês marcariam? Vamos lá, tô esperando o palpite de vocês aí. Enquanto vocês me respondem, eu vou fazer um adendozinho aqui. Gente, olha, o amálgama, ele foi utilizado, né, por muito tempo. E por que que ele caiu em desuso? Porque teve uma convenção chamada Convenção de Minamata. Foi uma convenção mundial, onde os países eles entraram em um acordo que iria ocorrer uma redução do uso de mercúrio na área da saúde. Então, a gente sabe que o principal, né, componente do amálgama, o que caracteriza um amálgama, é ter o mercúrio.
Então, não é que ele é ruim, uma amálgama é ruim, nada. É só porque realmente tem um acordo entre os países que vai ter essa redução, certo? Então, assim, além de tudo isso, né, o mercúrio, ele tem vários adendos aí com relação a ele, mas se cair uma questão dizendo que o mercúrio dentro do amálgama, com relação à restauração de mercúrio, na prova eu deixaria. É assim mesmo que se faz resolução da banca CESP, viu? Da CESP Sebrasp. É justamente assim. Não sabe, deixa em branco. É desse jeito. Enfim, o que eu tava falando? Que agora eu esqueci. Enfim, o mercúrio, né? Que eu estava falando do mercúrio. Sim, se cair numa questão dizendo que a restauração de amálgama na cavidade do paciente pode causar, pode ser tóxica para ele. Gente, não tem evidências científicas, certo? Que aquela restauração de amálgama na boca do seu José vai prejudicar ele de alguma forma, certo? Mas o amálgama, ele prejudica a gente, cirurgião dentista. Depois de muita manipulação, muito contato com mercúrio, a gente tem que sempre estar fazendo exame, prestando atenção. E além disso, ele prejudica muito o meio ambiente. Então a gente precisa ter muito cuidado em como que a gente faz o armazenamento, né? Como que a gente descarta o amálgama. Então tudo isso é muito complicado, tá bom? Mas não tem evidência que o mercúrio que está lá na amálgama da cavidade do seu José vai causar alguma alteração fisiológica nele, tá bom? Não tem evidência sobre isso, certo? Já tem vários estudos que dizem que isso não acontece, que inclusive o teor de amálgama que se come num peixe é maior, o teor de mercúrio que se come num peixe é maior do que o que se tem no amálgama, tá bom? Então, o mercúrio, o problema do amálgama é o mercúrio, mas ele não causa toxicidade na pessoa que está utilizando uma restauração de amálgama, tá bom? Enfim, vamos para a resolução de questão que a gente sai daqui hoje, se Deus quiser. Teve gente aí que respondeu que tá errado, teve gente que disse que não sabe chutar. Gente, acreditem, tá certíssimo, certíssimo. Não pode ter restauração de amálgama dentro da mesma cavidade que tem uma restauração de ouro. O amálgama e o ouro, eles têm uma diferença de potencial grande. Acaba tendo uma corrosão maior do amálgama com a presença do ouro. Entendeu? Então, por exemplo, se você. Logicamente que hoje em dia a gente não faz tanta restauração de amálgama, mas se a gente está lá na prefeitura de Carochinha, lá enfim, não tem condições muito boas e tudo mais, a gente tem que fazer uma restauração de amálgama. Se o paciente tiver uma restauração de ouro, não é indicado, tá bom? Vai ter uma diferença de potencial e vai ter uma corrosão dessa restauração de amálgama, tá certo? É isso mesmo. Assim como amálgamas com alto teor de cobre não podem ser colocados na mesma cavidade de amálgamas com baixo teor de cobre. Também tem muita corrosão, também dá problema. Então, você está vendo tanto de coisa que gira em torno aí do amálgama? Todo um BO. As resinas compostas não tem isso. Mas, enfim, não defendo nenhum dos lados aí. A odontologia está sempre evoluindo e é isso que importa, né? É por conta da interação do ouro com o cobre, exatamente, viu? Enfim, galera, vocês gostaram? Vocês gostaram da live de hoje? Eu vou deixar ela salva lá. E olha, quem chegou depois e perdeu algumas questões, alguma explicação, pode me mandar um direct, tá? Manda um direct e diz assim, olha, me manda o slide da aula, manda o gabarito, que eu mando para você, tá bom? Eu mando o anotadinho, bonitinho, o slide, e faço um slidezinho com o gabarito. Tá bom? Eu vou deixar lá salvo. E quem quiser a aula só de amálgama, bota lá no comentário amálgama, que eu programo uma aula só de amálgama para vocês. Tá bom, gente? Ai, que maravilha, que bom que vocês gostaram. Gente, Feliz Natal, né? Natal, já, nem parece, mas é Natal. Vocês estão animados pro Natal? Nossa, eu não tô tanto não. Eu já estive mais animada. Mas vai dar tudo certo, Natal. Feliz Natal para vocês, tá? E para todas as famílias de vocês. Na próxima semana eu vou estar de novo aqui. Se todo mundo quiser que seja sobre amálgama, eu trago a amálgama, tá bom? Eu vou, assim que acabar a live, eu já vou subir lá no feed essa live salva, e aí vai aparecer lá como um vídeo
E aí vocês podem comentar lá a amálgama, que eu com certeza programo uma aula só para vocês de amálgama, tá bom? Gente, um cheiro, viu? Um cheiro, um beijo e Feliz Natal para todos. Obrigada pela presença, viu? Tchau, tchau, tchau. Beijos.